Previdência privada. Previdência privada é um tipo de investimento demonizado no Brasil devido aos bancos, mas que na realidade pode ser uma ótima alternativa para o investidor. Para eu conseguir elucidar isso, entrarei no detalhe em 7 características específicas da Previdência que te ajudarão não somente a entender como ela funciona, mas também a diferenciar uma Previdência boa de uma ruim. O PGBL, sigla de Plano Gerador de Benefício Livre, é um tipo de previdência mais indicado para aqueles que já fazem a declaração de imposto de renda pessoa física, IRPF, pelo modelo completo, pois com ele poderá ser feita a dedução de até 12% de sua base tributável. Assim, é só calcular o valor de sua renda bruta anual, aplicar 12% e você terá o valor ideal que deve ser aplicado para que, além de contribuir com sua aposentadoria, possa pagar menos imposto no curto prazo. O VGBL, sigla de Vida Gerador de Benefício Livre, por outro lado, não permite que seja feito tal abatimento. Porém, é mais indicado para quem pensa no longo prazo, já que, ao final do plano, existe a necessidade de pagamento de IRPF somente sobre os valores auferidos, diferentemente do PGBL, que paga o imposto sobre o montante total investido. A melhor opção para o longo prazo costuma ser a tabela regressiva do plano, pois, com o passar dos anos, diminui sua alíquota de imposto de renda. Se você fosse resgatar sua previdência um dia após tê-la feito, você pagaria 35% de imposto nessa opção. Porém, a cada 2 anos, você diminui sua alíquota em 5%, chegando aos incríveis 10% de imposto depois de 10 anos. Na tabela progressiva, ela será somada com sua base de cálculo e entrará na mesma tabela de imposto do IRPF, chegando até 27,5% se o montante resgatado for muito grande. Se o seu objetivo é investir no longo prazo, provavelmente vai ter um belo montante aplicado. A tabela regressiva pode te ajudar a pagar menos imposto se o objetivo for alcançado. Parece óbvio, mas nem todos sabem que ainda existe uma taxa de administração. A taxa de administração é a remuneração paga pelo investidor na prestação dos serviços de gestão e administração do fundo de investimentos em questão. É uma taxa medida ao ano sobre seu patrimônio total. Imagine que você tem R$1 milhão investidos em um fundo que cobra 2% de administração. Todos os anos, você terá um custo mínimo de R$20 mil. Por isso, é tão importante brigar por taxas baixas de administração. Além disso, existe a taxa de carregamento, que, em teoria, é um percentual que incide sobre todas as contribuições pagas em uma previdência e tem como objetivo atender despesas administrativas e a colocação do plano. Na minha opinião, é uma besteira. Afinal de contas, a taxa de administração remunera todas as partes necessárias. Sendo assim, todos os planos bons têm taxa de carregamento de 0%. Se você paga essa taxa, saiba que é por falta de informação, pois existem muitas opções com essas condições disponíveis no mercado e com valores extremamente baixos. Se você aportar R$500 por mês em um plano de previdência e tiver uma taxa de carregamento de 5%, significa que você vai deixar R$25 na mão do banco e R$475 investidos no seu fundo. Significa que você já entra no plano perdendo mais de 5 meses de rentabilidade. Quanto menor, melhor. Também é importante sabermos qual é a taxa de rentabilidade. Aqui parece fácil, né? Porém é bem provável que você faça a conta errada. Se por acaso você diz que seu investimento rendeu 10% no ano, ou 0,8% ao mês, saiba que não é bem assim na prática de mercado. Nos investimentos, sempre temos que ter uma referência, que vai funcionar como nossa base comparativa. Já fizemos contas com a taxa Selic e CDI, mas vale relembrar. Se a Selic render 10% ao ano, imagine que o CDI vai estar muito próximo disso, em torno de 9,9% ao ano. Agora que temos nossa taxa de referência, podemos dizer que se o seu fundo rendeu 9,9% no ano, ele rendeu 100% do CDI.
Aqui, quanto maior, melhor. Aliás, você tem uma noção da diferença de rentabilidade que 0,1% ao mês pode causar no longo prazo? R$100 mil investidos por 30 anos a 0,8% é igual a R$1.700.000. R$100 mil investidos por 30 anos a 0,9% é igual a R$2.500.000. Por isso, não menospreze esse 0,1% ao mês. A Previdência deve ser olhada como uma aplicação que oferece a possibilidade de converter o patrimônio do investidor em complemento de renda. Sendo assim, imagine um cenário hipotético em que você possui R$600 mil e converte esse patrimônio em renda vitalícia. Se você fizer isso, poderá ter, em nosso exemplo, uma renda de R$3.500 durante toda a vida. O banco pode trabalhar com seus recursos, pois agora ele é o responsável por lhe pagar esse salário e, por isso, acaba gerenciando também esses R$600 mil, que agora são patrimônio dele. O objetivo do banco é rentabilizar esse valor da melhor forma possível. Se ele conseguir que esses R$600 mil rendam R$6 mil por mês, como ele te paga R$3.500, gerou um excedente financeiro de R$2.500, certo? Se você possuir uma taxa de 0%, ele não te repassará nada. Caso tenha uma taxa de 50%, você vai receber R$1.250, além dos R$3.500 que recebe. Assim, você receberá agora R$4.750. Existe também a taxa de juros na conversão. Mais uma vez, apenas se você optar por converter o seu patrimônio investido na Previdência em renda, um dos números utilizados no cálculo da renda que você receberá será a taxa de juros disponível na data de sua aposentadoria. Imagine que, quando você quiser converter em renda, se a taxa de juros no momento estiver em 6%, receberá muito mais do que se a taxa estivesse em 2%. Isso porque a seguradora vai levar em consideração a rentabilidade disponível no momento do mercado, pois ela vai ser a detentora do seu patrimônio e vai trocar com você salário pelo valor investido. Porém, é possível que você tenha acordado uma taxa de juros na conversão, provavelmente de 0%. Ela não vai te dar nenhum bônus. No entanto, você poderia ter negociado uma taxa de 3%. Nesse caso, é como se você adicionasse 3% de juros a mais sobre seu patrimônio total, por ano, em uma eventual transformação de renda. Se você converter R$1 milhão em renda, receberia R$30 mil a mais por ano, até o final da sua vida, parcelados ao longo dos meses. Bom, né? Por fim, vamos ao conceito de tábua atuarial. Aqui está, possivelmente, o principal motivo de você precisar abrir uma previdência, independentemente do valor que vai aportar nela, quando se é novo ou se faz isso para alguém ainda muito jovem. Sempre que você abre um plano de previdência, de forma automática, adere a uma tábua atuarial que estima qual vai ser a sua data de falecimento. Imagine, então, que você tem uma data de falecimento prevista para 70 anos. Foque apenas no conceito, não no número. E você está com 65 anos. Se você quiser transformar seu patrimônio em renda, a seguradora vai fazer um cálculo, levando em consideração os estimados 5 anos de vida e vai lhe pagar um valor. Se a sua data de falecimento prevista fosse aos 90 anos, a Previdência iria pensar, caramba, ele vai viver mais 25 anos. E então, pagaria um valor bem menor do que o primeiro exemplo, certo? O bom é que a tábua atuarial é contratada na hora em que você abre um plano de previdência, e ela não pode ser mudada. Por isso, incentivo muitos pais preocupados com o futuro de seus filhos, ou até investidores pensando no futuro, que abram um plano de previdência, muitas vezes só por abrir. Lá na frente, como a seguradora não pode expulsá-lo do plano, você pode fazer uma simulação e, se lhe agradar, pode transferir alguns milhões para o plano e transformá-lo em um benefício para você.
O pilar Investir Melhor foi sobre escolhas e sobre aprender a analisar melhor todo o leque de investimentos que o mercado apresenta. Como foi pontuado até aqui, tomar decisões sobre o que fazer com o dinheiro é algo muito pessoal e pode variar tremendamente conforme o propósito e o prazo que se tem. Lembre-se de que às vezes erramos, mas o importante é se manter focado no resultado final. Eu também errei quando muito jovem e perdi de cara o único dinheiro que meu pai havia me dado ao cair de cabeça na renda variável sem o planejamento adequado. Mas não sou mais aquele garoto de 17 anos que tomava decisões sem fundamentos. Nem você continua o mesmo após ter chegado até aqui nesse livro. Que tal agora partir para ganhar mais e potencializar ainda mais os seus investimentos futuros?